Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou trazer você para pertinho das notícias do Vasco nesse domingão de início de semana, decisiva para o Vasco na Copa do Brasil. No próximo dia 11, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Paranaense na Liga Arena, de olho nas semifinais da Copa do Brasil. E olha só, situação envolvendo a procura de um zagueiro começa a esfriar. Pé no freio, parece que a diretoria Cruz Maltina não vai atrás com tanta força assim desse zagueiro que esteja no mercado sem clube e também encontra dificuldades de encontrar esse nome para reforçar a zaga vascaína. A gente obviamente vai falar bastante sobre isso, mas antes eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral e ir lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E claro, você que quer antecipar o seu FGTS, tá? Em menos de 24 horas, a Mais Ágil desenrola para você. Tá aqui o contato da Mais Ágil, você vai lá, entra em contato com a Mais Ágil. Na descrição desse vídeo também tem o link para você clicar e encontrar a solução de todos os seus problemas. Você antecipa de forma muito otimizada em menos de 24 horas o seu FGTS, para você comprar o seu carro, para você fazer aquela reforma na sua casa, para você levar a patroa para passear, enfim, da forma que você quiser utilizar o seu saque antecipado do FGTS, a Mais Ágil desenrola tudo para você. Então vamos lá, o link está na descrição desse vídeo e o contato está aqui em cima. Então agora é só com você. Bora pro vídeo, porque a gente vai falar bastante sobre essa relação entre a diretoria do Vasco com o mercado atrás de um zagueiro e, obviamente, comentar sobre a perspectiva para essa semana. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Domingo de informações sobre o Vasco, a gente obviamente vai falar a respeito do mercado da bola, em direção a que a nossa amiga Emanuele Ribeiro do GE. Globo informou na manhã desse domingo. O Vasco, ele pisa no freio, tá? Ele olha para o mercado, encontra algumas dificuldades em relação ao zagueiro, tentou buscar uma figura um pouco mais experiente no mercado, recebeu inúmeras negativas e, claro, recebeu também contrapropostas de valorização absurdas por conta da necessidade. Isso é muito normal diante do mercado, né? Quando você tem a necessidade de trazer um reforço para aquela posição e o mercado entende que você está na busca e precisa daquilo, começa a inflacionar, os preços começam a subir. Muitas das vezes, né, isso acontece por conta da questão envolvendo a análise do mercado referente ao perfil que você procura. O Vasco, ele não foi na Série B do Campeonato Brasileiro, não foi na Série C, não foi em clubes alternativos na América do Sul. O Vasco tentou jogadores com experiência na Europa, depois tentou a contratação do Jan Glavinovic, mas parece que desistiu de última hora porque é um jogador que fugia um pouco do perfil procurado pela diretoria do Vasco, né? Um jovem promissor, que é o atleta do New Old Boys, que eu acabei de falar, o Jan Glavinovic, mas tentou também buscar jogadores experientes, como Rafael Tolói, do Atalanta, outros atletas também com cenário internacional. Não foi possível por N motivos, a gente vai falar, obviamente, que a situação envolvendo lesões, situação envolvendo também jogadores com problemas, não vou falar dentro de campo, mas fora de campo, jogadores com idade muito avançada, muita coisa pesou na escolha desse zagueiro que ainda não chegou. Wellington, mas você está falando que não vai chegar zagueiro? Não é isso que eu estou falando. O Vasco ainda busca algumas alternativas, algumas oportunidades de mercado, mas obviamente observa, né? Olha ali para o horizonte e fala, opa, lesões, a idade avançada, salário muito alto e algumas coisas começam a atrapalhar essa busca. Isso é super normal. Então a gente observa o Vasco pisando no freio, né? Buscando uma aproximação internamente com o seu elenco, buscando a aproximação com o trabalho feito pelo técnico Rafael Paiva, por ser um treinador vindo da base. É um treinador que sabe trabalhar com aquilo que tem nas mãos, né? Ele me falou, o próprio Rafael Paiva, na coletiva lá em Criciúma e também na coletiva em São Januário, a respeito de trabalhar com aquilo que ele tem nas mãos. É um treinador que vem das categorias de base, normalmente, né, como todo mundo sabe, nas categorias de base você não consegue pedir contratações, muitas das vezes não. A gente
Claro que existe uma transição do futebol brasileiro em que os clubes buscam reforço, sim, para as categorias de base, mas não é como no futebol profissional, não é como é feito já no âmbito profissional, que você se senta com uma cúpula, vai ao mercado, janela de transferências e muito mais. Não é assim. Então o Rafael Paiva, por ser um treinador que atuou muito mais nas categorias de base do que no profissional do Vasco, que é o primeiro clube que ele está trabalhando como profissional, ele consegue pegar aquilo que ele tem em mãos, porque é uma das suas características ainda, e trabalhar e otimizar aquilo. Então, ele mesmo falou isso nas coletivas para mim, pessoalmente, nas minhas perguntas. Então, a gente precisa entender que fica mais cômodo para a diretoria do Vasco pisar no freio. Fica mais cômodo na diretoria do Vasco esperar uma oportunidade de mercado verdadeira do que propriamente se lançar e encontrar bombas por aí. Então, por conta dessa falta de pressão da comissão técnica, né, vamos colocar assim, se fosse outro treinador, a gente lembra do último treinador, o Ramon Dias, como o Ramon Dias pressionava a diretoria do Vasco para buscar reforços, né? Diferente do Rafael Paiva, que tem sim, óbvio, a preferência em alguns setores para a busca de contratações, mas de forma otimizada sabe trabalhar e não tem problema nenhum se trabalhar com aquilo que ele tem nas mãos. Então, por conta dessa facilitação, tranquilidade, a diretoria do Vasco observa um pouco mais de longe a busca por esse zagueiro. Mas não encerra, tá? Oportunidades de mercado podem acontecer e o Vasco pode sim trazer, sem problema nenhum, um reforço para a zaga. Reforço esse que era uma das prioridades no início da janela de transferências, né? A demora foi tão grande, a morosidade foi tão grande que acabou que o Vasco ficou sem essa contratação. Agora a gente observa, né, como que vai se comportar o Pedrinho e o Marcelo Santana na busca por esse reforço pontual, que é um zagueiro para essa temporada. O certo é, hoje o Vasco vai utilizar aquilo que ele tem em mãos. Bom, vamos falar agora sobre a próxima partida já essa semana pela Copa do Brasil. Quarta de finais, jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, e o Vasco pode ter o retorno de Felipe Coutinho. O jogador treinou ontem normalmente com o elenco e é esperança para a torcida vascaína para enfrentar o Atlético lá na Liga Arena em um jogo muito difícil. Obviamente, qual o Felipe Coutinho que está à disposição do técnico Rafael Paiva? Quem será esse jogador? A gente espera, obviamente, o Felipe Coutinho agora recuperado de problemas físicos. Recuperado e pronto para atuar em alto nível. Muito tempo de preparação. E a gente, obviamente, sabe que existe uma questão envolvendo o ritmo de jogo, mas o tempo hábil para o jogador trabalhar, para a comissão trabalhar, para o departamento médico trabalhar, para o departamento de preparação física, né? O condicionamento físico do jogador está, pelo menos ali, de forma regular. Esse tempo existiu e a gente observa, né, se o Felipe Coutinho realmente será utilizado ou não pelo técnico Rafael Paiva para esse jogo. À disposição, quase certeza que ele vai estar. E, obviamente, um jogador de alto nível em uma competição em que o Vasco, se avançar, ganha uma baita de uma premiação e ganha moral para chegar e tentar ir para as finais dessa Copa do Brasil, em que o Vasco agora observa de mais perto o título e também a vaga para a Libertadores. Mas, rapaziada, antes da gente começar o vídeo de hoje aqui com o Lineker, né, trazendo essas notícias em primeira mão para vocês, queria deixar aquele recado da BetWinner. Aproveitar que essa semana tem data FIFA, vai ter jogo da Seleção Brasileira, vários jogos aí muito bons, né, internacionais. E a BetWinner tá aquela promoção bacana no bônus de boas-vindas de R$300, mais 130% de bônus em cima do seu primeiro depósito. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você depositar R$100 na BetWinner, você vai ganhar os seus 100, mais 130 e mais R$300 lá na sua plataforma favorita, né? Que tem as melhores odds do mercado, inclusive o jogo da Seleção Brasileira essa semana aí. Cara, o Brasil tá pagando bem na vitória da nossa seleção. Então, já corre lá, faça o seu cadastro. Todo mundo vai participar também de um sorteio essa semana de uma camisa da Seleção Brasileira e 2 camisas do Vasco, uma preta e uma branca, sendo uma delas autografada aí pelo Felipe Coutinho. Então não perca tempo. Primeiro comentário fixado, tá lá o link da BetWinner, já corre lá para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora, Lineker aí trazendo para vocês muita notícia exclusiva em primeira mão. Um abraço, tamo junto. Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e de camisa nova, olha o presente que Dona Renata me deu, que camisa linda com os meus maiores ídolos no Gigante da Colina. E ficou faltando, hein? Tem mais ídolo que não tá aqui nessa camisa não, mas na próxima com certeza vai estar. Vascaíno e Vascaína, fica nesse vídeo até o final. Deixa o teu comentário aqui embaixo e o seu like. É muito importante para que o nosso canal continue crescendo cada vez mais. Quero lembrá-los que estamos chegando aos 80 mil
inscritos aqui no Os Vascaínos. Esse é um trabalho que a gente agradece muito a você, que batalha junto com a gente todo dia. Então você que ainda não está inscrito, também não tem problema nenhum não, fica tranquilo. Se inscreve agora no Os Vascaínos, aqui no botão que está embaixo do seu vídeo. Deixe teu like, deixe teu comentário e bora falar de Vasco, porque nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas mudanças no Vasco da Gama, tomadas de decisão do presidente Pedrinho, além de algumas coisas importantes relacionadas a campo e bola. Será que o nosso Maxime Domingues vai ser titular contra o Flamengo no outro domingo? O Vasco viverá uma semana de muitas decisões e justamente por isso vamos debatê-las aqui. Você vascaíno e vascaína também tem que saber que o Edu Canelas vai falar de novo sobre o tapetinho, a possibilidade de termos gramado sintético no nosso novo estádio. Eu quero ouvir a tua opinião e quero que você coloque aqui embaixo o que você pensa a respeito disso. Vou trazer mais detalhes. Mudanças no Gigantes da Colina. Pedrinho vem fazendo algumas alterações. Por exemplo, o retorno da Patrícia Gregório à assessoria de comunicação da Vasco da Gama associativo, do clube associativo, enquanto o Vinícius volta e agora será o diretor de comunicação da Vasco SAF. Temos também a Bianca Reis, que será a diretora jurídica, entrando no lugar da doutora Gisele Cabreira, que deixou o Vasco da Gama. Algumas mudanças interessantes. O Vasco da Gama está sempre capacitando, trazendo para dentro do clube pessoas que principalmente conhecem muito de Vasco, como a Patrícia Gregório, que era assessora de imprensa do Vasco no último título da Copa do Brasil. Será que isso vai trazer também mais boas energias para o Vasco? Eu acredito sim. É uma grande profissional que se dava muito bem com o elenco de 2011, inclusive em 2013, quando cobria a pré-temporada do Vasco em Pinheiral. Lembro do trabalho dela e o contato que ela tinha com os jogadores era bem bacana. Tudo bem, ela vai estar no Vasco Associativo, enquanto Vinícius como diretor de comunicação da Vasco da Gama SAF, que já tem um departamento de comunicação muito bom. Inclusive a nossa relação jornalistas com o pessoal da comunicação do Vasco é muito boa, é uma comunicação bem amistosa, uma relação profissional bem amistosa, bem bacana. Então desejo a todos esses profissionais que estão chegando agora nessas mudanças que estão acontecendo no Vasco, boa sorte, bom trabalho, que sejam muito felizes agora nessas novas funções dentro desse clube gigantesco que tem aqui, ídolos desse calibre aqui e que vai agora, se Deus quiser, produzir novos ídolos com títulos de Copa do Brasil que pode estar chegando. A gente fica feliz de ver o Vasco sempre andando para frente. O Pedrinho tem trazido muito Vasco pro Vasco. Vascaínos, pessoas que amam e gostam do clube, conhecem o clube. Então eu fico muito feliz com cada movimento, mostrando ao torcedor que o Vasco é dos vascaínos. Muito legal. E o canal do craque, André Garoni, um jornalista vascaíno que eu tenho muito respeito, muita admiração, trouxe números comparativos entre Paulinho, Matheus Carvalho e Maxime Domingues. O jogador que está se preparando para jogar contra o Urubu no próximo domingo. Ele chegou, ainda não foi anunciado nem apresentado oficialmente, mas o jogador já passou pela zona mista no aeroporto, já foi anunciado pelo Vasco como o anúncio do acordo, mas não aquele anúncio oficial do jogador com a camisa e tal. Mas isso deve acontecer na segunda-feira. O Vasco deve fazer o anúncio oficial desse atleta, que tem tudo para ajudar o Vasco, viu? Agora, o André Garoni botou números interessantes. Inclusive, eu coloco aqui na tela para você, para a gente dar uma analisada juntos. Eu tô com o número aqui no telefone, tô gravando pelo celular também. Então, vou aproveitar para olhar esses números junto com vocês. Em passes certos, o Maxime Domingues está atrás do Paulinho e do Matheus Carvalho. Bola longa, que são os lançamentos, as bolas enfiadas, ele está em segundo lugar. Primeiro lugar para o Paulinho com 68,9. Passes decisivos, ele tem uma liderança como passe decisivo porque ele é mais um meia. É um jogador mesmo de criação de jogada, enquanto o Matheus Carvalho tem 0,4, um número muito ruim em relação ao segundo colocado, que é o Paulinho, com 1,5, mostrando que o Matheus é um jogador mais de defesa do que de ataque. Assistências, 0,15, é um número bem baixo para um jogador de meio campo, mas ele é o líder em relação a Paulinho e em relação a Matheus Carvalho. Finalizações, 1,4 por jogo. Como falei, ele é um jogador que atua mais à frente, tem mais oportunidade de finalização.
Por isso que ele é o líder nesse quesito. Em desarmes, como falei, e cara, vai ficando cada vez mais claro, é o jogador com a menor taxa de desarme. Por quê? Porque é um jogador que joga mais à frente. Tá entendendo que o Maxime Domingues vai ser utilizado mais como um meia do que como um volante? Interceptações, ele está em segundo lugar. Matheus Carvalho, que é mais um volante, tem 1.3, enquanto o nosso Maxime Domingues tem uma por jogo. Duelos ganhos, o Maxime Domingues também é o último colocado em duelos ganhos. Ou seja, os números que o Garoni trouxe, esse comparativo, mostra que ele não vai disputar vaga com o Matheus Carvalho nem com o Paulinho Paula. Ele vai ser um meia reserva para Coutinho, para Payet, para o Guilherme Estrela no futuro e outros jogadores que joguem mais centralizados no meio campo. Ele não vai ser um segundo volante, um jogador que vai jogar defensivamente. Mas sim, está treinando, se dedicando, correndo atrás e já com a cabeça na estreia contra o Urubu no Maracanã. No domingo, sem ser esse domingo, amanhã, o outro domingo, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Agora, bora falar de tapetinho? Eu volto na sequência. E o Vasco vai reformar São Januário, como você sabe. O que você não sabe é que o Gigante da Colina está debatendo internamente a possibilidade de colocar gramado sintético ou gramado misto. Possibilidade de termos o tapetinho no novo São Januário. O Vasco está trabalhando na surdina, não divulgando muitas coisas, mas sim, já tem acordos pelo potencial construtivo, pelo novo estádio de São Januário, para que os terrenos que o Vasco obteve junto à prefeitura sejam vendidos logo, o dinheiro venha para o clube, para que o clube possa começar a obra já em dezembro. A vontade do Vasco é iniciar em dezembro as obras do novo estádio de São Januário. A notícia é excelente, é uma grande oportunidade. O estádio, como já falei para vocês, vai trazer novas rendas para o Vasco, oportunidade de receber grandes partidas, inclusive os clássicos. Teremos realmente um estádio que será referência para muita gente. Agora, o principal, como estou falando, muita gente já está trabalhando nos detalhes. Como será a distância do gramado para a arquibancada? Isso já está no projeto, mas ainda é debatido como que isso será abordado na obra. E sim, o gramado, o piso de São Januário, como será? Será realmente um tapetinho propriamente dito? Será um gramado misto? Como será abordado isso? O Vasco tem funcionários conhecendo estruturas Brasil afora, buscando informações para uma tomada de decisão. E aí sim, internamente, isso será debatido e tomada a decisão correta para que a gente tome conhecimento. Mas sim, existe uma possibilidade de que o Vasco tenha gramado sintético no novo estádio. Eu quero saber a tua opinião do outro lado. Você é a favor do gramado sintético? Você é contra? Você prefere que o Vasco jogue em gramado natural, como eu, que prefiro o gramado natural? Eu quero a sua resposta aqui nos comentários. Quero que você deixe ali a sua opinião. Para finalizar esse vídeo, vascaíno e vascaína, Dimitri Payet falou à imprensa francesa e abriu o jogo. Falou que Pedrinho trouxe uma nova era para o Vasco da Gama, mudando as ideias no clube. Falou também sobre Rafael Paiva, que com Rafael Paiva o time está no trilho correto, por isso que tudo está dando certo. Dimitri Payet gosta do Vasco, gosta do Pedrinho, gosta do Paiva, gosta da gente, é um baita de um boa praça e é exatamente por isso que a gente fica muito feliz de ter um jogador desse calibre vestindo a camisa do nosso Gigante da Colina. Quem sabe um dia, ou até em dezembro, talvez com título de Copa do Brasil, o Dimitri Payet não possa estar em uma camisa dessa aqui, ao lado dos ídolos, porque quem ganha título nacional, depois de quase 20 anos aí, eu acho que o cara pode ser chamado de ídolo. Então, Dimitri Payet, continue nesse caminho. Ganhe esse título da Copa do Brasil, para a gente poder te chamar de ídolo sem que ninguém possa contestar. Amigo vascaíno, amiga vascaína, um bom sábado para você. Relaxe, curta, aproveite sua família. Eu tô indo com Dona Renata dar um rolê por aí, vou beber uma cervejinha, vou aproveitar o meu sabadão, data FIFA, não tem jogo do Vasco, voltei de Salvador, trabalhei pra caramba, tô matando a saudade dela, da família, dos amigos, então é um sabadão de relax. Quer acompanhar toda a resenha? Vai lá nos stories, lá no @vascanelas, que lá eu coloco a resenha, coloco a cerveja, tem notícia também, tem debate, tem ideia. Inclusive, o Papo do Tapetinho vai estar lá também para você debater lá no meu Instagram, beleza? Por aqui fecha o nosso vídeo, deixo um abraço para você, tamo junto,
Valeu, saudações vascaínas. E na moral, fica aí com imagens da minha camisa. Que camisa bonita, hein? Que isso. Qual time no Brasil tem tantos ídolos assim? Só o Vasco, né? Fazer o quê? Se somos time grande, né?